Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Eu resolvi começar o vídeo de hoje lendo aqui algumas afirmações desse livro aqui que eu já mostrei para vocês algumas outras vezes, que é do Arlie Cravo, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. E é um livro que junta todas as percepções do Arlie Cravo e como eu me identifico muito, tenho muita afinidade com as ideias dele, com a forma de percepção, com a forma de visão sobre a vida, sobre afeto, também sobre as relações. Eu acabei adquirindo o livro e aconselho para quem gosta do conteúdo do Arlie ou que gosta de conteúdo sobre autoconhecimento. E nessa parte aqui que se chama Oração da Autoestima, eu vou ler as frases que ele pôs, porque depois a gente vai falar um pouco sobre afirmações, sobre a importância de mentalizar algo positivo. Então começa da seguinte forma as afirmações: a minha existência é bem-vinda por todos. Para todos eu tenho uma colaboração saudável, única e essencial a oferecer e ofereço. A minha existência é bem-vinda por todos. Para todos eu tenho uma colaboração saudável, única e essencial a oferecer e ofereço. Eu me mantenho centrado. Estou em contato com a maravilha que é ser humano e isso me faz sentir gratidão por existir. Eu me mantenho centrado. Estou em contato com a maravilha que é ser humano e isso me faz sentir gratidão por existir. Eu entendo que o erro é uma forma totalmente aceitável de aprendizado e por isso o perdão a mim mesmo e ao outro se torna desnecessário. Eu entendo que o erro é uma forma totalmente aceitável de aprendizado e por isso o perdão a mim mesmo e ao outro se torna desnecessário. A cada instante estou perceptivo e focado na alegria e na paz de cada momento. Esta é a entrega que me faz integrar e sentir-me integrado. A cada instante estou perceptivo e focado na alegria e na paz de cada momento. Esta é a entrega que me faz integrar e sentir-me integrado. Eu sou e estou sempre saudável, porque entendo que aquilo que chamava de doença é a minha saúde fazendo ajustes. Eu sou e estou sempre saudável, porque entendo que aquilo que chamava de doença é a minha saúde fazendo ajustes. Há em mim o saudável impulso da generosidade, e eu o exerço incessantemente para com todos com quem me relaciono, a começar pela generosidade em relação a mim mesmo. Há em mim o saudável impulso da generosidade, e eu o exerço incessantemente para com todos com quem me relaciono, a começar pela generosidade em relação a mim mesmo. Eu estou sempre conectado com o amor a mim mesmo, e é esse amor que me permite sentir que sempre amei a todos e a tudo de forma incondicional. Eu estou sempre conectado com o amor a mim mesmo, e é esse amor que me permite sentir que sempre amei a todos e a tudo de forma incondicional. Sensação de abandono? Faça uma visita a você mesmo, ou mude logo de uma vez. Então eu resolvi começar lendo essas afirmações, porque é muito comum que a gente acabe negligenciando o poder das nossas próprias palavras. E principalmente quando se trata de autoestima, a gente subestima demais o poder que as nossas palavras
tem relação à forma que a gente se olha, a forma como a gente se percebe e a forma como a gente se sente em relação a gente mesmo. Então, é muito comum que a gente não faça afirmações positivas para a gente mesmo em relação à nossa própria vida. É mais comum que a gente reclame, então. Ah, que cabelo feio. Ah, que rosto feio. Ah, porque minha perna tá assim. Ah, porque minha pele está assim. Ah, porque eu sou uma pessoa mal-humorada. Ah, porque eu só reclamo. Ah, porque eu não sei fazer nada direito. E sem perceber todas essas coisas que a gente vai falando pra gente, embora no início pareçam de fato bem tranquilas, pareçam que não vão acarretar nada, ao longo do tempo, com a gente fortificando essas palavras novamente, repetindo todo dia, todo momento, e tendo inclusive experiências que comprovam essas afirmações, a gente vai internalizando crenças sobre nós mesmos que não fazem nos enxergar através da luz, através do amor, de uma forma positiva, otimista, mas é de uma forma negativa, uma forma pejorativa. Então a gente passa a olhar para a gente mesmo de uma forma excessivamente crítica. A gente não consegue mais enxergar a nossa luz, as nossas qualidades, porque o tanto que a gente foi reforçando ao longo do tempo, através das afirmações, através de reclamar sobre o nosso próprio corpo, de reclamar sobre quem a gente é, e tendo experiências que comprovam essas afirmações, a gente foi solidificando crenças sobre nós mesmos e muito provavelmente sobre como a nossa vida é. Que a nossa vida é chato, que nada nunca dá certo, que tudo dá errado, que para mim nada dá certo, que para mim sempre acontece o pior, que eu mereço sempre o pior, e a gente vai repetindo. E aí o interessante é que a gente vá mudando aos pouquinhos essas coisas que a gente vem falando sobre a gente mesmo e sobre a vida. Então, pode parecer muito bobo, por exemplo, a primeira vez que você chega e você faz afirmações falando bem sobre a sua vida, você fortalecendo o lado positivo da sua vida, ou seja, eu estou saudável, sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu me sinto grato por existir. Eu acordo todos os dias agradecendo por estar vivo. A gente pode achar que no começo é uma coisa muito boba, porque no começo a gente não tem as experiências que comprovam essa afirmação e também nós não temos o sentimento. No começo também não era assim da forma negativa. A gente não tinha ainda todas as experiências. A gente ainda não tinha o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente fala coisas negativas sobre a gente hoje que a gente tinha antigamente. Então não é o mesmo sentimento. Hoje, às vezes, a gente vai falar uma frase negativa sobre a gente e vai vir com muito peso, porque está carregado por várias memórias, com várias situações que aconteceram e que a gente acredita que elas confirmam essa percepção. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Porém, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no começo, a gente não tinha muita bagagem, a gente não tinha muita base. Então, a gente meio que relevou esses pensamentos negativos do tipo: eu não presto, eu mereço sofrer, eu não sou importante, ninguém gosta de mim, por exemplo, esses tipos de frases. E aquilo foi passando batido. Só que por passar batido, o problema é que isso foi se repetindo. E isso acabou se tornando um diálogo da gente com a gente mesmo, na nossa própria mente. E a questão é que também, juntamente com essa repetição dessas frases, dessas afirmações, o que aconteceu foi que acabou existindo experiências à nossa volta que confirmaram essas afirmações. Então aconteceu algo ruim aqui na sua vida, algo que você considerou um problema, e você já volta para si mesmo e diz: olha, tá vendo? Isso aqui comprova. Claro que não é de uma forma literal do jeito que eu estou falando, mas é dessa forma que às vezes funciona a nossa mente. Então, a gente olha para uma situação que até então a gente vê como um problema e a gente sente aquela sensação de: tá vendo? Nada dá certo na minha vida, tá vendo? Eu não sou uma pessoa interessante, ninguém gosta de mim.
eu mereço ficar sozinho. Mas da mesma forma que a gente consegue criar e a gente fortaleceu, do mesmo jeito que a gente criou e fortaleceu essas crenças negativas, nós também temos a possibilidade de instaurar na nossa vida, de criar, de fortalecer crenças mais positivas. Só que no início vão passar como bobagem pra gente. Porque nós, primeiro, como nós estamos com as crenças opostas, então, por exemplo, você tem uma crença muito forte na sua vida de que você é uma pessoa imprestável, que nada que você faz dá certo, que nada que você faz é bom, que você realiza qualquer atividade, qualquer coisa que você faça não é boa o suficiente. Você tem essa crença e essa crença está carregada de memórias de situações que aconteceram. No momento que você ficar fazendo afirmações ou falar para si mesmo, tudo o que eu faço dá certo, eu faço as coisas com excelência, eu faço as coisas com habilidade, eu posso sim fazer coisas legais, coisas que agreguem na vida das outras pessoas, enfim, seja qual for a frase que você tente instaurar na sua própria vida, na sua própria mente, que você tente fazer essa afirmação, você está todo carregado de memórias passadas, de memórias que não comprovam isso que você está falando, mas que comprovam o extremo oposto. Então você vai sentir que você está falando uma mentira para você. Só que se você começa a repetir isso hoje e repetir isso amanhã, e quando vem um pensamento negativo, antigo na sua mente, falando que você não faz nada de bom, que você é um imprestável, e você deixa de dar ouvidos para esse pensamento e você novamente começa a reforçar o positivo, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, o que vai acontecer? Você vai parar de alimentar o sentimento, o pensamento oposto. E aí aquele outro pensamento, aquela outra afirmação, aquela outra forma de ver a vida, de ver a si mesmo, vai começar a se tornar um pouco mais forte. Até que chegue um momento onde você tenha uma experiência concreta na sua vida, onde você vai conseguir confirmar: opa, peraí, eu fiz isso aqui, foi muito bom para alguém, eu fiz isso aqui, foi muito bem elogiado, então isso significa que a minha afirmação, que a minha ideia de que eu faço coisas sim que prestam, de que eu sim tenho capacidade para fazer coisas maravilhosas, então ela é correta, ela é verídica. Mas até a gente chegar nisso, muitas vezes a gente vai ter que ficar fazendo afirmações sentindo que é mentira e tendo esse trabalho de não ir fortalecendo novamente os padrões antigos. Então, vem um pensamento negativo na sua cabeça, você não ficar dando bola, não ficar cultivando o pensamento. Eu lembro, gente, que antigamente, quando eu tinha uma mente mais negativa, mais pessimista, era muito difícil eu fazer o contrário. Eu falar que a minha vida é boa e eu falar que eu tenho coisas para agradecer. Antigamente eu poderia muito bem falar que eu não tenho nada para agradecer. Só que qual foi o trabalho que eu fui fazendo? Eu fui dando uma forçadinha. Então eu fazia afirmação, e eu lia, e eu fazia afirmação, e eu tentava sentir com muita dificuldade, eu não conseguia sentir, mas aos pouquinhos, quase imperceptível, eu fui conseguindo me elevar um pouco mais, até o momento que eu comecei a sentir gratidão, às vezes do nada, momentos onde eu percebo as coisas, eu estou num momento com tanta paz dentro de mim, com tanta gratidão, que eu consigo, aparentemente não está acontecendo nada fora, mas eu me sinto grato. Por quê? Porque eu fui criando esse hábito com o tempo. E não foi da noite para o dia, mas foi ao longo de um tempo, com treino, com esforço. Foi assim que eu consegui mudar a minha cabeça. Mas eu tive que parar de ficar alimentando os pensamentos negativos que eu tinha. E eu tive que começar a reforçar o oposto. Mesmo para mim, naquele momento, parecendo uma mentira, parecendo nada demais, parecendo que eu estou fazendo algo que não está resolvendo. É igual, por exemplo, quando você tá num dia que você se sente muito carregado, você tá muito pessimista, você tá muito triste, você tá muito desanimado. E aí, às vezes você vai ler um livro e fala assim: faça essa tal oração, comece a orar, põe uma música divertida, uma música que te alegre, algum conteúdo que te eleve. Aí você põe, parece que aquilo não tá fazendo diferença nenhuma naquele momento. Às vezes você põe uma música, mas, sabe, não muda. Mas se você persiste um pouco, aos pouquinhos aquilo vai mudando.
Só que se você simplesmente, no começo que você, por exemplo, botou uma música para elevar seu sentimento, para você se sentir melhor, sair do pessimismo, você põe a música e aí no primeiro minutinho você fala, isso não está adiantando nada, vou desligar. O que você está fazendo? Você está simplesmente estagnando. Então você não vai ter a mudança, porque você parou, não está resolvendo, vou parar mesmo. Sendo que o que iria fazer você conseguir elevar seu sentimento era você dar uma forçadazinha. E claro que não é uma forçada de você reprimir a tristeza, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é a questão de dar uma forçadinha de você não ficar se deixando, se permitindo ficar desanimado o tempo todo. Então, um desânimo de vez em quando é normal, uma tristeza de vez em quando é normal, às vezes precisa ser vivida, às vezes a gente está com a energia um pouco mais baixa, a gente precisa descansar, a gente precisa se recolher, mas a gente não pode nos acostumar a viver dessa forma. Então, todo dia o mesmo desânimo, todo dia o mesmo pensamento, todo dia eu fico ali, eu fico inerte a falar, isso não vai resolver, eu tento fazer isso, não resolve, aí eu desisto, e aí não quero mudar meus pensamentos, e aí não quero mudar a conduta da minha vida porque dá muito trabalho, que não vai resolver. Se você fica nessa postura, muito provavelmente realmente não vai resolver. Porque você precisa fazer um esforço a priori para as coisas começarem a mudar. Se eu, o David de antigamente, por exemplo, fosse olhar para as coisas que eu faço hoje, muitas das coisas que eu faço hoje, eu ia pensar, isso aqui não adianta nada. Eu fiz 1 minutinho de meditação, não adiantou nada. Eu fiz 2 orações, não adiantou nada. Por quê? Porque eu não tinha consistência, eu não tinha esforço. Mas à medida que eu fui fazendo esforço, eu fui galgando uma facilidade em me reconectar. Então, se você vai se deixando, você vai indo muito para debaixo do buraco, debaixo pro buraco, você vai indo para debaixo do poço, e você vai ficando cada vez mais difícil você subir, porque você vai se deixando, você vai se largando. Mas se você tem um pequeno esforço, um pequeno empenho de ir ali, tentar, continuar, fiz essa afirmação, não senti nada, vou fazer de novo, faço amanhã de novo, vou tentar fazer essa afirmação, tentar sentir aquilo que isso está dizendo. Então, eu sou uma pessoa com uma vida muito feliz. Vamos dizer que essa afirmação é que brotou aqui, né, do nada. Mas vamos dizer que seja essa. Eu sou uma pessoa com uma vida muito feliz. Em vez de você, no começo, você pode, por exemplo, falar isso da boca para fora, simplesmente falar, como um papagaio, como um repetidor, você vai falar. No próximo dia, nos próximos dias, na próxima semana, tenta falar e tenta sentir. Você pode se imaginar. Então, eu sou uma pessoa com uma vida feliz. Então, você tenta se imaginar o que você estaria sentindo se você fosse uma pessoa com uma vida feliz. E vai tentando. No começo vai ser um pouco complicado porque você não tem muita experiência, às vezes, de como é se sentir assim. Mas aos poucos isso vai ficando mais realista. E aí você vai conseguindo se sentir cada vez mais pertencente àquela afirmação, mas sentir que aquela afirmação te pertence, que faz sentido, que é verdadeira. Então, ao começo, você simplesmente vai fazer as afirmações. Depois, você vai começar a tentar atribuir o sentimento. E vai fazendo isso aos pouquinhos. Aos poucos, você vai perceber que a sua percepção vai mudando e que você vai começar a dar descrédito, a não dar tanto poder para as afirmações mais negativas, mais pejorativas. E aos poucos, gente, na vida, a gente vai tendo essas confirmações também. Porque essas confirmações, elas já existem. Então, por exemplo, você poderia muito bem hoje em dia olhar para a sua vida e ver coisas para você agradecer e ver coisas positivas na sua vida. Só que por causa das suas crenças, da sua visão meio cerrada, da sua forma, do seu padrão de pensamentos, sua visão de vida, você não consegue enxergar. Existe, mas você não consegue enxergar. Então acaba não sendo nem uma questão de co-criar, de criar as situações, mas uma questão de começar a enxergar. Mas você precisa fazer esse esforço no começo para você começar a enxergar. Porque até então o que você só enxerga aqui é desgraça. Por quê? O tempo todo vem pensamentos para confirmar isso. Então, minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço ninguém gosta de mim, nasci para viver solitário, essas coisas que vão sendo plantadas na nossa mente. E aí a gente enxerga as coisas
dessa mesma forma, embaçada, negativa, pejorativa. Mas existem coisas sim que a gente pode agradecer. A gente tem também potenciais, a gente tem luz dentro da gente, a gente não é só sombra. Mas para a gente conseguir enxergar isso, a gente precisa ir destravando os nossos pensamentos e destravando a nossa mente, a forma como a gente vê a vida, as nossas crenças, aos diálogos internos dentro da nossa própria mente que a gente vai alimentando. Somente a gente fazendo isso é que a gente vai começar a mudar a forma como a gente enxerga. Porque até então a gente aprende o quê? Que essa forma como eu enxergo a vida é a forma que a vida é, mas muitas vezes não é. Às vezes eu enxergo uma fração das coisas porque a minha visão é limitada. Então eu só enxergo um pouquinho das coisas. Tem milhares de milagres à minha volta, tem milhares de tesouros, mas eu tô ali preso a um probleminha mundano que está acontecendo agora e que amanhã já não vai mais existir. Então percebe como a nossa mente às vezes nos sabota? Percebe como às vezes a gente fica alimentando afirmações negativas sobre a gente mesmo, palavras negativas sobre a gente mesmo, crenças negativas sobre a gente, sobre a vida, que vão reforçando uma visão cada vez mais pejorativa, mais míope, mais crítica sobre a vida e sobre as coisas. Então, seja qual forem as afirmações, seja qual frase mais tocar você, mais fizer sentido, use aquelas que o seu coração intuir no momento e vai tentando, vai fazendo a prova. Só não se deixa ficar naquele mesmo diálogo de reclamar e de falar mal da vida e de falar mal de você e ficar naquilo o tempo todo. Porque no começo pode parecer bobagem, mas depois a gente acaba acreditando demais nisso. E aí, para tirar essa crença é muito mais complicada, porque já está muito fortificada. Tudo que a gente olha parece que confirma ela, todas as experiências que a gente tem parece que confirmam essa crença. Então fica um pouco mais complicado de desestruturar essa crença. Não é impossível, mas e não é que seja tão difícil assim, depende do caso, mas exige um pouco mais de esforço. Então, se a gente já começa no momento, fazendo as frases que você intuir, que você sentir que faz sentido para você, sejam essas do ali, ou sejam de outro local, seja qual for a frase, desde que ela seja positiva, desde que quando você fale, você não fique lembrando das coisas negativas que aconteceram, das memórias ruins, ou fique reforçando uma visão pejorativa sobre a vida e sobre as coisas, desde que seja uma coisa que busca te elevar. E às vezes você pode tentar uma coisa diferente também, pode fazer uma oração, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, algo que te eleve no começo. E no começo também, até mesmo da oração, você às vezes vai fazer uma oração sem sentir nada, de forma mecânica, mas se você continua fazendo, aos poucos o sentimento vai se instalando e você vai entendendo melhor cada frase daquela oração, por exemplo, ou de um mantra. Então você pode também fazer uso de um mantra, você pode fazer, por exemplo, uso do Ho'oponopono, né, que são aquelas frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas 4 frases, no começo você vai falar de forma mântrica, vai ficar falando: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você fala isso mecanicamente, aos poucos o sentimento ele vai vindo para fora, porque o sentimento está ali trancado dentro do seu coração, dentro de você, e você precisa fazer esse esforço de expurgá-lo, de colocá-lo para fora. E às vezes é necessário um esforçozinho, ele não sai de forma tão natural, devido ao do nosso hábito em estar sempre focando em coisas ruins, em estar sempre sentindo medo, sempre sentindo raiva, sempre se sentindo mal o tempo todo. Então, pessoal, essa é a minha sugestão do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a cada um que ficou comigo aqui até o final. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.